Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Para muitos momentos da nossa vida, o nosso silêncio é uma prece. Em muitos momentos de dificuldades, em muitos problemas que se vive, em muitas dúvidas que se tem, a cabeça tende a ficar agitada demais. O coração inquieto demais. O espírito que está na terra, influenciado por todas as energias ao seu redor e trazendo dentro de si o que está no teu íntimo para corrigir, para aprender, em muitos momentos precisa separar, acalmar e ouvir. Quando você está muito agitado, tudo passa rápido aos nossos olhos. Até as soluções daquilo que nós queremos passa muitas vezes despercebido aos nossos olhos. É na hora que se deve então parar, respirar e começar em silêncio, mentalizar a Deus. Quantos espíritos que quando chegam nessa situação não conseguem lembrar da oração. Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que é santificado. Pai nosso que tem um reino, como mesmo eu falava, como mesmo eu dizia. Quais eram as palavras que o pastor, que o sacerdote, que o padre, que minha mãe, que meu pai diziam? O espírito, quando está nessa situação, tende a se esquecer. Esquece das coisas que lhe são favoráveis, que lhe são importantes. E quando está desse jeito, ele precisa que alguém ore por ele. Ele precisa que alguém eleve a ele uma vibração para poder acalmar o seu coração e o seu pensamento. Muitos, quando adentram as casas espirituais, não falam com ninguém. Não vão até o sacerdote e dizer o seu problema. Entram na igreja, não vão primeiro procurar o padre e dizer o que está sentindo. Entram na casa espírita, não buscam o dirigente para poder dizer o que foi fazer lá. A primeira prece é o seu silêncio. Entrar nesses lugares, respirar. Respirar da ambiência que você tem lá, da vibração que você tem lá, da energia que você tem lá, e confiar. Confiar em todos os amigos espirituais que Deus colocará ao seu caminho para poder te ajudar. Conforme se acalma, conforme respira, conforme mentaliza, a sua energia que antes estava toda desalinhada, começa a se alinhar. Seus centros nervosos, que não conseguiam divisar entre as energias boas e ruins, começam então a receber uma carga de fluidos que lhes são salutares ao espírito e vai lhe ajudar a trazer bom ânimo. Pelo tempo que ele fica lá dentro, que ela fica lá dentro, começam os bons espíritos a se aproximar. E engana-se esses que acham que os espíritos estão apenas em centros espíritas. Nós somos muitos. Nós estamos em todos os lugares. E de acordo com a afinidade daqueles que podem nos ouvir, nós nos aproximamos. Ao nosso lado, muitos irmãos sacerdotes que na terra vivenciaram a humildade, a renúncia, o perdão, o amor, aqueles que defenderam o que é certo, e por isso muitos desencarnaram. Aqueles que testemunharam o Cristo,
em todos os lugares, de todo jeito. E por isso venceram na fé, no amor, na verdade. Aqueles que se viram muitas vezes sozinhos, tentando encontrar assim um caminho e ajudar as ovelhas perdidas a encontrar o seu rebanho, vencendo a dor, vencendo a fome, vencendo a tristeza, vencendo a si mesmos. Muitos irmãos que leem os livros sagrados do Alcorão, da Torá, da Bíblia Sagrada, irmãos que leem o que está escrito nos livros chineses, japoneses, irmãos que estão muitas vezes em lugares longe, onde apenas mexem de algumas pedras no chão para poder invocar de Deus a sabedoria e assim entender melhor quais atitudes se deve tomar. Irmãos que vivem em casebres pequenos, muitas vezes nas montanhas geladas, frias, muitas vezes no meio do mato, do deserto, do agreste, mas que trazem em seu coração a lembrança do amor de Deus. E que com toda a simplicidade, com toda a sua humildade, usa dos recursos que tem, não só para se servir, mas para servir alguém, para levar o pão, para levar a água, para levar o conforto, para levar a palavra, ou para ceder às vezes a sua própria casa, para acolher os homens, as mulheres, as crianças, os animais, ou até mesmo as plantas, para poder ajudar em nome de nosso Senhor. Quando abre-se na casa um espaço para poder esses espíritos virem ajudar, muito se alegram esses corações, porque sabe que poderão externar um pouco de todo o amor que receberam de Deus. Muitos na terra não sabem, mas nós nos reunimos, católicos, espíritas, protestantes, irmãos muçulmanos, irmãos palestinos, irmãos árabes, irmãos turcos, otomanos, irmãos egípcios, irmãos chineses, irmãos de todos os lugares, e congraçamos sobre as leis de Deus, e cada um dizendo sobre o que aprendeu, por que aprendeu, e como entendia Deus de alguma forma. Vamos conversando entre nós, e cada vez que um ouve o outro, mais a sua própria fé se fortalece. Quando um entende o poder que traz um elemento de amor naquilo que exerce a sua fé, mais compreendemos mais o amor de Deus. O amor de Deus é uma magia grandiosa que cada um vai experimentando de acordo com a vida que está vivendo. O amor de Deus é uma magia que ajuda a todas as almas se reencontrarem, para que um dia compreendam na sua essência que somos um só com o Pai Celestial. Cada pessoa que entra na casa e que por instante fica em silêncio, tem a oportunidade, se acalmar, de abrir os seus olhos espirituais. E vão ver freiras, vão ver frades, vão ver confrades, vão ver irmãos de túnicas, de mantos, vão ver irmãos de colares, vão ver irmãos representando muitos credos, mas o maior de todos os credos, o amor, que nos torna irmãos, que nos torna únicos, que nos torna uma só família, um só rebanho para um só pastor. Quando nós nos silenciamos, e esse silêncio se torna uma prece, é a hora sagrada que o manto de Nossa Mãe Santíssima começa a revestir a cada um de nós. É nessa hora que as dores começam a ir embora. É nessa hora que os irmãos de cura
vão ministrando os remédios, os medicamentos, as plantas, as raízes, as flores, os elementos da natureza, para poder condensar ali o que o teu corpo precisa. É nessa hora que nós também fazemos prece, pois o nosso silêncio também é o pensamento voltado a Deus, para que tu possa melhorar. É nessa hora que olhamos para o alto e vemos cair como fluidos, pequenos flocos luminosos que vão se espalhando sobre todos e vai deixando a energia do lugar mais leve, mais calma, mais amorosa, mais alegre. É nessa hora, então, que Deus consegue falar com cada um de nós. E é nessa hora que o seu pedido é registrado por cada um de nós. E organizadamente vamos nos separando, ou melhor, nos agrupando, para poder ajudar a todos aqueles que querem também encontrar a paz. O silêncio é uma prece. O silêncio é a hora que tu fala mais alto. É a hora que muitos estão realmente falando o que pensam, o que sentem e o que querem. É a hora que Deus para te ouvir e nós para te ajudar. Que Deus bendiga a todos vosotros. E graças.